Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também no YouTube e no Facebook pelo jornalista Fábio Pereira, pela página jornalista Fábio Pereira, e ainda no Facebook também pela página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Seja muito bem-vindo. A gente vai fazer o evangelho nosso aqui, o evangelho completo, e aí você reproduz isso na sua casa. Muitas famílias utilizam o nosso evangelho, colocam no YouTube e na televisão, por exemplo, e aí reúnem a família e fazem o evangelho. Você pode fazer isso também. Ah, Fábio, eu sou sozinho na minha casa. Boa oportunidade, né? Utiliza o nosso evangelho. Ah, só eu que sou espírita em casa, Fábio. Também dá para fazer com o nosso evangelho. Esse é o nosso objetivo. E como esses vídeos não têm fins lucrativos, a gente pede para você dar o joinha, dar o like, né, dar o gostei, curtir o vídeo, porque cada curtida dessa, o YouTube e o Facebook recomendam para outras 4 pessoas. Então, dar uma curtida nos nossos vídeos do evangelho, por exemplo, é contribuir com a divulgação da doutrina espírita, porque mais pessoas podem ter acesso ao evangelho, tá bom? Então é por isso que a gente pede. E desejar muito obrigado por isso. Bom, a gente vai fazer a oração inicial. Na sequência nós vamos ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Caminhos Retos. Aí a gente vai ler o que Emmanuel diz e discorrer sobre o assunto. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu o item Honrai vosso pai e vossa mãe, do capítulo 14. O item é: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? A gente vai ler isso também e vai explicar, vai discorrer sobre o assunto. No final, oração final, aqui está a minha garrafa d'água. No final, a gente vai fazer a prece de encerramento, que já é a finalização da fluidificação da água, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Começamos? Comecemos? Vamos lá, elevar o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho, e claro, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio e cumprimento a todos os demais. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela presença em nossa casa. Muito obrigado pela presença dos mentores também à nossa casa, benfeitores espirituais citados e não citados, nomeados e não nomeados, que utilizam a nossa casa nesse momento como um ponto de encontro, um ponto de resgate talvez, né? Mais uma base avançada da colônia espiritual que nós fazemos parte. Isso é muito importante. E por isso, Senhor Jesus, muito obrigado. Como fazemos sempre, muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, também muito obrigado por tudo de ruim que aconteceu na última semana, porque afinal de contas é aquele já foi. Não devo mais. Estou quite com a lei divina e natural. Tive a oportunidade de responsabilizar-me pelo meu ato. E isso é extraordinário, porque é daí, né, a responsabilização. E muito obrigado, Senhor Jesus, por termos já aprendido isso. Que não se trata de punição e sim de responsabilização, que é muito mais Deus, como o Senhor nos explicou, do que Deus que foi criado para a gente, não é? Então, muito obrigado por isso também. No quesito pedidos, nós pedimos, Mestre, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, o desejo de ser útil, o desejo de acertar mais, de errar menos e de evoluir, que cada um de nós traz no coração. E muito obrigado por isso também, desde já, porque mesmo antes de pedir a gente já sabe que a gente vai ser atendido não por mérito nosso, infelizmente para nós, mas por aquele acréscimo de misericórdia que o Senhor sempre nos concede, e por isso nosso muito obrigado do fundo do coração. Sendo assim, então, gratos pela presença dos mentores, gratos pela sua presença, Mestre, damos por iniciado então o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. O livro de Emmanuel por Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, sempre tem um trecho do Novo Testamento. E dessa vez é João capítulo 21, versículo 6. E
é bastante interessante, porque diz assim o trecho que Emmanuel separou. E ele, Jesus, lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar pela multidão de peixes. O curioso, quando eu li esse trecho de João, imediatamente eu me lembrei daquela conversa de Jesus quando Pedro estava, depois de uma noite tentando pescar, né, e não tendo conseguido pegar nenhum peixe, Jesus então faz o primeiro aspas, né, o primeiro milagre, como é chamado, né? Não é verdade, não é só um termo, milagre nessa concepção de que foi algo além daquilo que Deus permite, não, estava nas leis da natureza, tudo certinho, então milagre é só uma forma de falar, mas enfim, que teria sido o primeiro milagre. Mas esse trecho não, esse trecho que o João escreveu lá perto do ano 100 depois de Cristo, em Éfeso, onde é a Turquia hoje, foi naquele momento que Jesus tinha, aspas, ressuscitado, ou seja, Jesus apareceu em perispírito, numa materialização, né, que nos evangelhos é chamado de ressuscitado, na realidade é uma materialização do seu perispírito, e ele estava na praia, e os discípulos ali, tinha Natanael, Tomé, Pedro, Tiago, João, tinha outros também que estavam tentando pescar, não conseguiram pegar nada a noite inteira, estava no amanhecer, naquele chamado lusco-fusco, Jesus lá a cerca de 90 metros talvez, na margem do Mar da Galileia, né? E eles no barco, eles não reconheceram Jesus, eles olharam e não reconheceram Jesus. Talvez, como na explicação de Kardec no livro Céu e Inferno, muito mais pela forma perispirítica de Jesus ser um pouco diferente, evidentemente, da forma física, não é? E pelo lusco-fusco, né? Pela penumbra do amanhecer, enfim, a distância, eles não reconheceram Jesus. O fato é que não reconheceram. Aí Jesus falou: joga a rede, e eles jogam e pegam aquele monte de peixe e falam: é Jesus, tal, porque ele repetiu o milagre de quando ele chamou Pedro para ser pescador de homens. Então esse trecho, que se nós lermos apenas parece o início de Jesus, né, da pregação de Jesus, na realidade aqui nós estamos falando já para lá do final, né, porque ele já estava nos dizeres do Evangelho ressuscitado, e nos dizeres de Allan Kardec manifestado ali com o seu perispírito em uma materialização do seu perispírito, certo? Utilizando muito provavelmente a mediunidade de efeitos físicos de Pedro, tá bom? Só para a gente deixar bem claro. E João realmente viveu bastante, e foi em Éfeso que ele escreveu, que publicou, né, ou que estava pronto o seu evangelho, que ele foi escrevendo ao longo do tempo, enquanto ele estava com Jesus, e formatou tudo e entregou com bastante metáforas, com bastante linguagem simbólica e muito ligada às tradições judias da época. Ele fez então o seu evangelho. Então o trecho que Emmanuel sugere hoje, ou que ele separou para o nosso estudo de hoje, e ele, Jesus, lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar pela multidão de peixes. O que será que Emmanuel quer nos dizer com isso? Vamos ver. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figurativamente, o espírito humano é um pecador dos valores evolutivos.
Na escola regeneradora da Terra é que isso acontece. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses. Perguntamos: estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Para o que é certo? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Diz Emmanuel, convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. O convite que Emmanuel nos traz em cima dessa bela passagem de Jesus não é necessariamente trazermos, então Jesus, que às vezes se perde naquilo que é a moral do Cristo extremamente importante para nós, e a gente fica preocupado com outras coisas. Então Jesus não ressuscitou? Então era a materialização do seu perispírito? Então tá, por isso que Maria Madalena não reconheceu, pensou que era o jardineiro, por isso que os companheiros de caminhada para Emaús também não reconheceram, por isso que Pedro não reconheceu. Isso é importante? Não necessariamente. É interessante? É interessante. Importante não necessariamente, porque veja, o que importa não é se eu acredito em reencarnação ou se eu sei da reencarnação, porque a reencarnação é um fato, né? É comprovado, enfim, a gente sabe que existe. Mas não faz diferença na sua conduta, na minha conduta, no que diz respeito a estarmos no caminho correto. Estar no caminho correto significa fazer aquilo que o Cristo fez. Ele é o nosso guia, nosso modelo. É Ele quem nos guia, que nos leva, a quem nós devemos seguir, e o nosso modelo a quem nós devemos copiar. É esse o ponto extremamente interessante. Fábio, mas eu conheço muitos ateus que são mais cristãos que muitos cristãos. Não faz diferença o rótulo. Fábio, mas quando eu entendo a reencarnação, eu então entendo tudo aquilo que Jesus falou e consigo colocar em prática de maneira melhor. Beleza, ótimo, isso foi útil para você, extraordinário. Agora, e as pessoas que são cristãs, na melhor acepção da palavra, e não fazem ideia nem que existiu Cristo? O ponto que eu quero chegar aqui é dos caminhos retos. De sabermos olhar para o lado que Jesus quer que nós olhemos. É esse o ponto. Se nós fizermos, por exemplo, o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Quando eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus em sua infinita bondade colocou em minhas mãos, em meu poder, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. Eu repito, quando vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus em sua infinita bondade colocou em minhas mãos, em meu poder, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. Se essa for a nossa tônica de vida, significa que eu não consigo trair, que eu não consigo maltratar, que eu não consigo judiar, que eu não consigo ofender, porque o outro já é importante para mim de uma certa forma, que eu sou incapaz de cometer uma série de outros delitos, mesmo que me surjam essas oportunidades e mesmo que dê em mim até vontade de fazê-los. Eu não faço, porque já não quero mais fazer. Porque já tenho um foco, já tenho um esforço diário para cumprir. De livre e espontânea vontade. Eu estou fazendo porque eu quero. É a minha decisão.
Claro, o Espiritismo nos dá técnicas extraordinárias para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Excelente, bom para nós. Mas ruim para nós também, cá entre nós, se mesmo com tudo isso a gente não fizer. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. É fácil? Não. Não é fácil. Como para Jesus também não foi. Essa passagem que nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante, porque Kardec pegou um trecho tanto de Marcos quanto de Mateus e fez uma síntese, porque João, Marcos e Mateus falam sobre isso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que foi uma passagem muito interessante e mostra, por exemplo, que os irmãos de Jesus, alguns dizem só por parte de José, outros mais coerentemente porque não houve concepção da Virgem Maria, né, que é o correto, mas enfim, a passagem é a seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Perdeu o espírito e ficou louco. Está transtornado, está surtado. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele então lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então veja, para Jesus também não foi fácil, ele foi incompreendido o tempo todo. Foi incompreendido o tempo todo. No dia 18 de junho de 2025, eu gravei um evangelho com o tema a parentela corporal e a parentela espiritual, que eu faço bem essa distinção para a gente entender quando que nós estamos, quem são nossos parentes encarnados e quem são os nossos parentes espirituais, né? Mostrando claramente em muitos casos, uma disparidade muito grande, e no caso de Jesus, uma disparidade gigantesca, né? Ele, espírito perfeito, Maria, um espírito extremamente elevado, senão não teria condições de abrigá-lo, né, no ventre, e os irmãos, gente talvez como nós, tá? Eu acho que é até meio parecido conosco, porque nós temos essa mania e essa pressa gigantesca de julgar outra pessoa, de julgar os outros, de tentar decifrar o que o outro fez sem estar no lugar dele, sem usar de empatia, sem me colocar no lugar do outro, sem tentar entender a posição do outro ou tentar conhecer o que fez a personalidade do outro moldar-se daquela forma. E a gente é extremamente cruel e treina a própria consciência a ser cruel, e essa consciência será cruel conosco mesmo, como expliquei alguns evangelhos atrás. O ponto que eu quero trazer é assim: Jesus tinha muita dificuldade com a própria parentela, com os próprios parentes. Isso é uma coisa meio óbvia, porque dá para a gente perceber claramente o que aconteceu, porque não tinha o conhecimento de quem ele era. E era difícil, porque, veja, como que Jesus ia falar de certas coisas àquela época? Não dava para falar. 1800 anos depois, 18 séculos depois, quando veio então o Espiritismo, aí Jesus pôde voltar, né, já sob o nome de Espírito de Verdade, que na realidade é ele comandando uma pleiade bastante grande de espíritos superiores, trazer os conhecimentos que à época não eram possíveis. E hoje ainda é muito difícil. Hoje ainda é muito difícil. Nós estamos gravando esse evangelho hoje, 24 de setembro de 2025.
Tem gente que briga com você, comigo, conosco, dizendo que a Terra é plana. É um absurdo sem tamanho, com provas incontestáveis. E os sujeitos olham para você e falam assim: não, mas eu não acho. Como se tivesse alguma relevância a opinião da pessoa. Para ele tem, ele se acha tão importante que a opinião dele é a válida. É diferente de uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente ouve um estudo como o nosso, do Evangelho no Lar, não acredita em nada do que eu digo, do que eu falo, mas vai pesquisar cada um dos temas que ele duvidou. Essa pessoa inteligente, então, ao buscar as informações, descobre que são verdadeiras as informações que nós estamos passando, e aí essa pessoa inteligente sabe porque pesquisou, não porque eu falei. E se por um acaso essa pessoa inteligente descobrir que eu me equivoquei em algo, agora ele sabe o correto porque ele pesquisou. E se tiver grandeza, pode me ajudar a me corrigir, para que eu também, a partir de então, saiba o correto. E isso está perfeitamente dentro das situações que o Espiritismo faz com que nós pensemos. Espera lá, será que é tudo isso mesmo? Papel aceita qualquer coisa, internet aceita qualquer coisa. O microfone que eu estou usando aqui, ele não faz questão nenhuma daquilo que eu estou falando, não analisa absolutamente nada. Do jeito que ele recebe a vibração sonora, ele transmite para vocês. Agora, o conteúdo tem que fazer a diferença. Então eu volto naquele ponto do começo. Então nessa passagem que Jesus fala, que o Emmanuel fala: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário, que diz respeito, que Jesus falou: joga do lado direito que você vai encontrar o peixe e tudo mais. O que é importante aqui, que Jesus não estava ressuscitado, e sim se materializando o seu perispírito, para que pudesse ser palpável e tangível, utilizando da mediunidade de Pedro? Ou é importante a fé, o raciocínio, a promessa cumprida de que não vos deixarei órfãos, a ideia de que Jesus, por mais trabalho que ele tenha, mais atenção a muita e muita coisa, a cerca de 30 bilhões de espíritos que ele precisa cuidar, não é? Que pertencemos à Terra, e que ele tem ali compromisso com Deus de não deixar nenhuma ovelha se perder, de cuidar de todos nós, levarmos à evolução, e de que ele estará conosco até o final dos séculos. É isso que é o importante, que deveria ser, que faz parte do Espiritismo Consolador, que faz parte daquele bálsamo no coração que a gente tem. A gente fala assim: a gente não está órfão, a gente não está abandonado, Jesus não morreu. A cruz não faz menor diferença para nós. Não houve ressurreição, o corpo morreu, isso é como acontece com todos nós. Mas ele continua vivo. O seu ente querido, que o corpo morreu, continua vivo. A pessoa que você ama, cujo corpo morreu, continua vivo. É isso que é importante. Percebe? A fé. Rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Eu vou evoluir, querendo ou não. Nós vamos ser perfeitos, querendo ou não. Vai acontecer. E eu sou o único que decide isso. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece comigo. Jesus demonstra em todos os sentidos a importância, em todas as suas falas, a importância do amor que liga as pessoas. E o quanto isso é importante.
E não dá para nós imaginarmos um Deus com as características que Jesus nos mostra, não que os teólogos criaram, não que as igrejas criaram, a ideia desse Deus punidor, essa ideia de Deus que faz diferença entre os seus filhos, essa tolice. Esse Deus amor que Jesus mostra para a gente, claramente não tem nada a ver com qualquer coisa diferente de amor. E esse amor não poderia acabar com poucos anos. Não poderia morrer. Não faz sentido. Não porque eu não queira, ou porque eu sou rebeldinho sem causa, que acho que as coisas de Deus têm que ser como eu quero. Ou eu imagino que ele seja um gênio da lâmpada que eu fico fazendo pedidos quando eu preciso de alguma coisa. Mas essa ideia clara de que Deus é absolutamente amor precisa estar aqui, ó. Precisa estar aqui, não só aqui, mas aqui. Aqui já, se tiver só aqui já é um começo, né, nos lábios, mas tem que estar aqui. Eu preciso entender a realidade dos fatos. Eu preciso entender quem é esse Deus, melhor, o que é esse Deus, essa inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, que criou mecanismos de evolução que permite-nos mergulhar na carne, aproveitar experiências, aprender coisas novas, abandonar essa matéria, voltar para o plano espiritual, fazer um balanço acerca daquilo que aconteceu, voltar para novas provas. Isso é Deus, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Existem provas, existem expiações. E existem provações, eu acho que a gente já estudou bastante sobre isso. Provação é aquela espécie de sofrimento, aquela situação complicada que eu não me livro dela durante a encarnação e desencarno com ela. Isso é provação. Microcefalia, síndrome de Down, autismo, enfim, essas provações que o espírito carrega, paralisia infantil, ou paralisia, tetraplegia, câncer, que a pessoa chega até o final da vida com ele, não consegue se curar, isso são provações. Não consegue cura, provações. Sofrimentos de qualquer ordem que passam são expiações. Se os sofrimentos não passam, eu desencarno com aquele sofrimento, provação. Se o sofrimento passa, é expiação. Certo? Tanto a provação quanto a expiação tem como função criar aqui dentro uma aversão em mim, uma aversão tão grande àquele mal que eu cometi no passado, que eu seria incapaz de cometê-lo novamente. Esse é o único objetivo da expiação. E a expiação e a aprovação ambas podem ser por amor. Eu não preciso sentir na pele, eu posso ser o agente que minimiza o sofrimento de outras pessoas. Não é? Então não precisa ser necessariamente pela dor. Então expiação e provação não são necessariamente dor. Mas se a dor passou, expiação. Se morreu o corpo com aquela dor, é provação. Provas. Existem dois tipos de provas. O primeiro tipo de provas, mais comum, que nós estudamos bastante no Espiritismo, é a situação de que eu erro, me arrependo, passo pela expiação e aí sou colocado à prova para ver se eu cometo novamente aquele erro que eu cometi. E esse colocar-se novamente em prova é voluntário. Sou eu que quero passar por aquela situação para testar-me se realmente eu sou incapaz de cometer aquele equívoco outra vez. Então esse é um tipo de prova. O outro tipo de prova nós chamamos de provas inéditas. É aquela situação em que eu me preparo no plano espiritual e aí venho para essa encarnação
para passar pela primeira vez por aquela situação pela qual eu me preparei. Me expliquei? Sei lá, vamos pegar... nenhuma encarnação fui pianista, certo? Aí eu estudo no plano espiritual, me preparo, e nessa encarnação aqui eu venho com a habilidade de transformação em movimento, me dedico ao piano, venho numa família que me dá a condição de ter um piano bom, de me colocar nas aulas de piano. Desde pequenininho eu vou demonstrando a habilidade que eu estudei no plano espiritual, que chamam de talento nato, que chamam de reencarnação, é a preparação que a gente fez no plano espiritual. E aí então eu começo a me destacar como pianista. E aí tudo que diz respeito ao fato de eu ser um pianista, isso é para mim uma prova inédita. É a primeira vez que eu estou nessa situação. Então quais são as situações de orgulho? Quais são as situações de vaidade? Quais são as situações de egoísmo? Quais são as situações de crueldade quando eu atingi um certo patamar de fama, de dinheiro? Então tudo isso vai ser pela primeira vez que eu vou estar enfrentando. Prova inédita. Normalmente as provas inéditas, a pessoa que está numa encarnação com provas inéditas dificilmente tem expiações. É mais comum ter provações, né? Porque essas provações acabam sendo quase que uma válvula de escape, né? Então o sujeito vem com uma habilidade para passar por uma prova inédita e deixa lá no planejamento encarnatório dele: ó, se chegar até tal idade eu não rendi tudo que eu tinha que render, me tira da encarnação, encerra a minha vida carnal, eu vou voltar para o plano espiritual e me preparar melhor. Então são as tais mortes prematuras, enfim, no auge do sucesso, aquelas coisas, via de regra. Não estou falando que todas, mas via de regra é isso que acontece. Saber de tudo isso me ajuda? Claro que me ajuda. Saber de tudo isso facilita com que eu tenha mais... vou usar uma palavra que normalmente é usada, mas vou fazer a distinção. Me ajuda a ser mais resignado. Resignação, segundo o Espiritismo, significa: não me revolto contra Deus porque a culpa daquilo que eu estou passando é minha, mas luto com todas as forças para sair daquela situação em que me encontro. Certo? Então vou usar essa palavra, resignado. Tudo isso me ajuda a ser mais resignado? Claro que me ajuda. E com isso fica menos difícil trilhar os caminhos das minhas provas, das minhas expiações, das minhas provações. Mas e quem não tem nenhum conhecimento disso? Precisa se tornar espírita para saber tudo isso, para então colocar em prática? Não, só precisa ser cristão, porque o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Você não precisa ser espírita. Você precisa seguir o Cristo, fazer o que o Cristo fazia. É isso que você precisa fazer, que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer, independentemente do rótulo religioso que nós carregamos. Fábio, eu acredito no risco no chão. Eu acho que o risco no chão é que vai me levar para o céu. Tá. Quando você vira o seu irmão sofrendo, você pergunta para você mesmo que meios o risco no chão colocou em suas mãos para minimizar, diminuir o sofrimento da outra pessoa? Então acredita no risco no chão. Se a sua preocupação for em amar a outra pessoa, socorrendo-a quando a vir sofrendo, você pode acreditar no risco no chão, no Bastião, no João, no Jeová, no aqui, no acolá, no não sei que lá. Não faz a mínima diferença. Não tenhamos em nós essa pretensão que Kardec não teve, que os espíritos superiores não tiveram ao transmitir o conhecimento na codificação do Espiritismo, de que o Espiritismo será a religião do futuro. Não, o Espiritismo não será a religião do futuro. As religiões ensinarão no futuro as mesmas coisas que o Espiritismo ensina hoje. É diferente. Não quer dizer que nós somos melhores, ou como falam as crianças quando estão aprendendo a falar, não quer dizer que nós somos mais melhores de bom do que os outros, porque nós somos espíritas.
significa que nós temos condições de entender uma série de situações do que Jesus disse através da reencarnação, porque aí faz todo sentido aquilo que Jesus disse, porque nós ainda temos dificuldade, nós não chegamos no ponto de fazer a caridade pelo simples fato de fazer a caridade, nós precisamos do conhecimento. Então não necessariamente o espiritismo significa, os espíritas, não significa que os espíritas estão num patamar superior. Significa sim que precisamos de mais alguns conhecimentos para fazer a mesma coisa de que vários nem precisam do conhecimento e já fazem. Porque o importante é para você, para mim ou para qualquer outra pessoa, essa passagem do Evangelho no capítulo 4. Quando vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus em sua infinita bondade colocou em minhas mãos, em meu poder, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. É isso. É isso. É isso. Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. E só para a gente encerrar, seu sobrenome não faz a mínima diferença quando você desencarnar. O centro que você frequenta não faz a mínima diferença quando você desencarnar. O que faz a diferença é a bagagem que você vai ter na mão, a mala que você vai ter na mão. E dentro dessa mala só dá para colocar aquilo que fala o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus em sua infinita bondade colocou em minhas mãos para minimizar o sofrimento do meu irmão. Cada vez que você, eu ou nós conseguimos minimizar o sofrimento do nosso irmão, é uma bagagenzinha que a gente, é um item que a gente coloca dentro da nossa bagagem de mão rumo à evolução. Boa sorte com a sua mala. É isso. Vamos fluidificar a água. A minha está aqui, não aparece no quadro, mas ela está aqui do lado. É a nossa oração final. Os mentores já fluidificaram a água, claro. Percebam que a minha está fechada. Dá para ver aqui. Não precisa abrir, evidentemente. Nós vamos encerrar então na prece final. Nós vamos pedir para quem nós gostaríamos que essa água fosse um grande remédio, né, tanto para a alma quanto para o espírito quanto para o corpo. E aí a finalização que a gente vai doar a nossa energia, mas ela já está fluidificada. Então vamos elevar mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados que estiveram conosco, seu Otávio, meu guia espiritual, e todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela oportunidade, pela presença, pelo carinho. Ao Senhor Jesus, tudo isso e além, a nossa gratidão eterna pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem conosco e dessa mania que o Senhor tem, graças a Deus, de cumprir as promessas, né? O Senhor falou que estaria conosco até o final dos séculos e o Senhor realmente está conosco. Os finais dos séculos estão longe, inclusive, mas o Senhor está conosco aqui ainda, não desistiu da gente, e por isso nosso muito obrigado. Ainda um último pedido, Senhor, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições novamente nesse momento e que nos ajude a finalizar então a fluidificação da água utilizando os nossos fluidos magnéticos. E agora cada um de nós vai pedir em favor de quem nós gostaríamos que essa água fosse um salutar remédio. É isso, Mestre. Sabedores do seu carinho por nós, já agradecemos desde já a atenção que o Senhor nos tem dado e principalmente essa força que o Senhor vai nos dar nos pedidos que fizemos. Dessa forma, então, Mestre, um beijo enorme no seu coração. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau. Que assim seja. E a vocês, meus queridos, um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês. A gente volta na próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. E é isso. Acabou o nosso Evangelho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente.